E aí, galera, continuando, tá certo? Vou mostrar rapidinho esse slide só para mostrar que nós estamos vendo essa distinção entre taxas, preços públicos e pedágio, ok? Já falamos a diferença entre taxa e preço, taxa e preço, ok? Já vimos a súmula, que mostra também que existe essa diferença, né? E agora vamos para a diferença entre tarifa e preço público. Então, de forma rápida, objetiva, simples, a gente pode falar o seguinte: tarifa, elas vão ser exercidas ou exercitáveis apenas sobre os serviços delegados a particulares através de empresas privadas e particulares individualmente. Em outras palavras, são as concessionárias, permissionárias autorizadas. Então, um particular que quer, né, prestar determinado serviço público, por exemplo, os ônibus, via de regra, são empresas particulares que recebem a concessão. Ali você está pagando tarifa, não é preço público, porque preço público só existe para o Estado indireto. Aquilo que a gente já tinha visto, quando, né, a administração pública indireta ela cobra de você é preço público. E quando, né, a administração direta cobra é taxa. Então, tarifa ela é por concessão, permissão, preço público através da administração pública indireta e a taxa é quando a administração pública direta cobra de você. Alguma dúvida? Não. Tanto o preço público quanto a tarifa são relações contratuais. Depende da vontade da parte, ok? Depende da vontade da parte. Mais uma vez, diferentemente da taxa, a taxa não existe vontade. Na taxa você precisa literalmente pagar, você não tem como dizer não, porque na verdade está sendo prestado o serviço. Prestou o serviço potencial ou efetivo, ou um serviço de fiscalização, você tem que pagar a taxa. Tranquilo? E via de regra, para os serviços de fiscalizações, às vezes a gente paga antes. Pagamos antes para ser fiscalizados. As taxas de bombeiro, essas coisas, né? Essas taxas aí que a gente paga, já paga via de regra já antecipado. Né? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá certo? Não há dúvida. Via de regra, a gente paga as taxas aí porque há um serviço de fiscalização. Alguma dúvida? Mais uma vez, taxa, administração direta. Preço público, administração indireta. E tarifa, as empresas particulares que recebem concessão, permissão ou autorização. Dúvida? Não. Qual a diferença? Taxa não é relação contratual, é relação obrigacional legal. Enquanto tarifa e preço público, relações contratuais. Disposição de vontade, vontade das partes. Se você não utilizar nenhum dos serviços que estão ali, você não precisa pagar absolutamente nada. Alguma dúvida? Não. Desculpa se às vezes eu fico embolando a língua, porque eu tenho uma dificuldade enorme de falar sentado. Aí eu não vou ficar levantando aqui gritando, ok? Vamos dar continuidade. Dando continuidade ao que a gente está estudando. Vamos lá? Preço privado, preço público. Tá aí. Qual a diferença? Preço privado é aquele que um particular exerce determinado tipo de atividade, ok? Pela livre concorrência, ele estipula um preço, você paga ou não, a receita é particular. O preço público, como a administração pública ela é indireta, é receita pública. Mas você ofere aquele serviço ou não também, tá bom? Lembrar, administração pública indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista, as autarquias, as fundações, tá certo? Então lembre disso, mas todas essas duas dimensões aí são relações também o quê? Contratuais, disposição de vontade, vontade das partes de contratar ou não. Então,
Estamos vendo aí essas diferenças. Mas por que eu estou estudando essas diferençazinhas? Vamos relembrar. Taxa, o serviço é cobrado pela administração direta. Preço público, administração pública indireta. Tarifa vai ser um particular através de concessões, permissões e autorizações. E o preço privado, ok? É aquele da livre concorrência. Eu monto um negócio com a permissão do poder público e você, né, vai adquirir aquele serviço ou aquela atividade se você quiser, entendeu? Nenhuma, tá certo? Vamos relembrar aqui rapidinho, vamos voltar, olha só, tarifa, tá aí, ó, receita particular. Preço público, receita pública. Vamos voltar um pouquinho. Taxa, receita pública. Preço público, né? Receita pública. Tarifa, receita particular, porque é uma concessão e você paga por essa concessão. Preço privado, através da livre iniciativa, né? Livre concorrência, você monta um negócio e você tem uma receita particular. E o preço público, aí a gente já falou, receita pública. Lembrar mais uma vez, quando for cobrado pela administração direta é taxa, quando for cobrado, né, pela administração indireta é preço público, quando for por concessão é tarifa e o preço privado é quando não existe essa relação aí com o serviço público. Você está exercendo uma atividade particular permitida pelo Estado, ok? Porque essas diferenciações, você está falando disso, todas essas diferenças entre taxa, preço público, preço privado, né? E a tarifa, porque nós vamos agora tratar do pedágio. E o pedágio, olha só, o pedágio ele pode ter essas dimensões aí, né? Tanto pode ser taxa, como pode ser preço público, como pode ser tarifa. A gente vai ver já já. E tem alguns que dizem que, né, o pedágio é um tributo autônomo. Essas são as correntes. Mas vamos olhar aqui rapidinho. Pedágio, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e ao município. Veja só o que é que diz lá no inciso 5º. Estabelecer limitações é vedado. Tá vendo aqui? É vedado. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas. É vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bem por meio de tributos interestaduais e intermunicipais. Inclusive, isso é um princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens, né? Mas a gente vai ver isso aí mais tarde. Veja só, ressalvada, essa é a parte mais importante do artigo, pelo menos nesse contexto que a gente está falando de pedágio. Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público, pelo poder público, ok? Fácil de entender? Fácil demais. Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, quais são as teorias que estão aí envolvidas, né? Quais são as teorias que estão aí envolvidas? Você tem que lembrar, pedágio vai ser taxa se o poder público cobrar, ok? Pedágio vai ser tarifa se for por meio de permissão e concessão. Ainda existe mais uma, mas para mim está dentro do poder público, onde ele vai comprar, não, ele vai cobrar, desculpa, ele vai cobrar através do preço público. E por fim tem uma corrente que diz que o pedágio é um tributo autônomo. Ok? Tem uma corrente que diz. Mas para mim, pedágio ou vai ser taxa ou vai ser tarifa. Não existe essa autonomia do pedágio enquanto tributo. É do meu ponto de vista. Mas existe essa corrente? Existe. Lembrar, se o pedágio for cobrado pelo poder público direto, taxa. Pelo poder público indireto, preço público. Por concessionária, tarifa. E se o pedágio, ele, né, for uma via particular e é cobrado pelo particular, é preço privado. Ok? Fácil demais, fácil. E tem uma corrente que diz que é um tributo
autônomo. Mas eu estou mais... O pedágio vai ser taxa, ou vai ser preço público, ou vai ser tarifa, ou vai ser preço privado. Beleza? Tranquilo. Encerrando este capítulo de taxas, lembrar o que é que diz o artigo 80 do CTN. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, a Constituição dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com ela compatível, compete a cada uma dessas pessoas de direito público. Em outras palavras, nós temos que respeitar essa sequência. Que sequência é essa? As taxas podem ser cobradas por todos esses entes, né? Porque é uma competência, tá certo? Comum. É uma competência comum. Todos eles podem cobrar taxas. No entanto, vamos respeitar sempre a ordem, observar primeiro o que está na Constituição Federal, observar aquilo, depois que observa a Constituição, observar aquilo que está nas constituições dos estados, depois observar as leis orgânicas do Distrito Federal e do município, entendendo que município não tem Constituição, o município tem lei orgânica. E por aí vai, observando todas as outras legislações compatíveis com Constituição, Constituição dos estados, tá? Com quem? Leis orgânicas, tá? E com o nosso Código Tributário Nacional. Tranquilo, fácil demais, entendendo que essa sequência deve ser respeitada sempre para que não haja, né, cobrança duas vezes por entes diferentes, porque no Brasil nós combatemos a bitributação e o bis e idem, quer dizer, em tese, né? Ok? Tudo no Brasil é em tese. Então, na próxima aula, nós vamos aí ver um pouquinho de quê? Contribuição de melhoria. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Vamos ajudando aí a professora Edla, tá certo? Auxiliando com esses vídeos. E boa sorte e até o próximo vídeo. Valeu, galera!